Começou a gravar então, tá? Então, como eu estava falando, hoje é dia 2, estamos aqui com a turma de terceiro ano e a gente vai começar aí a aula, vamos começar, na verdade, a primeira aula sobre genética, né? Com vocês. E, na verdade, fica um pouco difícil a gente começar a falar sobre genética direto antes da gente falar sobre um assunto que vocês tiveram de biologia, mas vocês tiveram lá atrás, sabe? Vocês estiveram lá no primeiro ano. Vocês lembram lá no primeiro ano, no primeiro colegial? Aliás, quem que deu aula de biologia para vocês no primeiro colegial? Então, primeiro foi a Fernanda e depois foi o Henrique. Ah, excelente. E vocês lembram quem que deu aula para vocês de divisão celular, mitose e meiose? Foi a Fernanda ou o Henrique? Então, a Fernanda, ela começou apresentando pra gente as organelas das células, né, assim, né, a estrutura básica, e aí quem continuou esse assunto mais de mitose e meiose foi o Henrique. Então, o Henrique que deu divisão celular, mitose e meiose. Isso. Tá. Vocês lembram alguma coisa desse assunto que ele deu? Pra ser sincera, bem pouco. É verdade. 2 anos atrás, aí é bom que agora a gente relembra. Não, com certeza. Então assim, pessoal, é um assunto um pouco difícil, realmente, divisão celular. E já faz algum tempo que vocês viram. Então, na verdade, nós vamos precisar desses conceitos da divisão celular para entrar na genética. Por isso, a aula de hoje eu quero fazer uma revisão, tá? A gente vai rever esses conceitos da divisão celular, mitose, meiose, antes de ficar bem firme, para ficar bem firme com vocês antes de entrar em genética. Eu não vou entrar antes de ficar bem firme. Por quê? Porque genética sem divisão celular não vai rolar, entende? Não vai ser possível. Nós vamos deixar depois essa aula gravada. Eu quero ver se eu faço já uma lista de exercícios também para deixar para vocês lá no Moodle, porque genética é um tipo de matéria que a gente tem realmente que exercitar, não tem jeito, sabe? A gente tem que pôr a mão na massa. Então, nós vamos começar hoje. Por favor, Letícia, pode passar para mim o slide, por gentileza? Então, vamos ver aí os processos de divisão celular, a revisão, alguns conceitos básicos, como a gente estava falando, né? Vamos lá. Pode passar. Então vamos lá. Primeira questão, para a gente lembrar, só para nós lembrarmos, né, que o Henrique deve ter conversado com vocês, é que uma célula pode ter 2 tipos de carga genética. O que é a carga genética? É o número de cromossomos da célula. Vocês lembram disso? O número de moléculas de DNA que a célula tem, tá? Veja, quando uma célula tem um conjunto simples de DNA, ou seja, tem apenas um DNA de cada tipo, ela não tem DNA, pares de DNAs duplos, só tem apenas um DNA de cada tipo, tá? Essas células são chamadas de células haploides. Vocês lembram disso? Conceito de célula haploide. Estão lembrando ou não? Pode falar aí, seja sincero aí. Hein, pessoal? Sim, estão lembrando. Que bom que vocês estão lembrando. Então, célula haploide é isso aí. É aquela célula que tem apenas um tipo de DNA de cada tipo, tá? Que você não tem DNAs duplos. Então, você tem aqui, ó, um conjunto simples de cromossomos, tá? Não há cromossomos pares. Quais são as células, Lincoln, que tem esse tipo de célula na natureza, assim? Quais são as células normalmente? São os gametas, as células sexuais dos animais. Você sabe que no caso dos animais, a célula sexual do macho é o espermatozoide, né? E a célula sexual produzida pela fêmea é o óvulo. Então, tanto o óvulo da mulher como o espermatozoide do homem, ele tem apenas um conjunto de cromossomos. Ele tem a metade, digamos assim, do número normal de cromossomos das células, tá? E um outro tipo de célula haploide, que normalmente é produzido pelas plantas, algumas bactérias e tal, que são chamadas de esporos. Apenas essas células na natureza são haploides, tá? Bem, quando eu pego
Isso é um conceito mesmo que eu estou passando para vocês, tá? Quando eu pego o conjunto haploide de uma célula, então quando eu faço análise dos cromossomos de um espermatozoide, de um óvulo, eu digo para vocês que eu estou estudando o genoma daquela espécie. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Projeto Genoma Humano. O que foi o Projeto Genoma Humano? Foi um estudo dos 23 cromossomos que tem uma célula haploide humana. Porque, na verdade, as células nossas, do nosso corpo, em geral, tem 46 células. 46, desculpe, cromossomos, né? Mas as nossas células haploides sexuais têm metade disso, tem 23. Então, o objetivo do projeto Genoma que foi feito foi analisar os 23 cromossomos que existem nas nossas células sexuais, entendeu? Então, é apenas um nome que nós usamos para analisar esse conjunto simples aí de cromossomos. Então, assim, além da gente saber o conceito, o que é uma célula haploide, é importante enxergar. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho uma figura aqui de uma célula haploide. Eu represento uma célula haploide pela letra N. N quer dizer haploide, tá? Pode ver nessa célula aqui que eu tenho 3 cromossomos. Você pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Aliás, toda célula, né, que tem um número de cromossomos ímpares, ela é haploide em princípio, tá? Porque não tem par, né? Não formam-se pares, portanto, ela é haploide. Então, essa célula é uma célula N igual a 3. Por que eu deduzo que essa célula é haploide? Como eu disse, não há cromossomos homólogos, não há cromossomos pares, e há apenas 3 cromossomos com carga genética simples, entende? Agora, veja bem, pessoal, antes de ocorrer qualquer tipo de divisão celular, seja mitose ou seja meiose, ocorre um fenômeno na célula que é o seguinte: o material genético, o DNA, ele se duplica, tá? Pessoal, vocês me aguardam só um pouquinho, por gentileza, que tá tocando a campainha da minha casa, vocês me perdoam? Só um minuto, só para eu ver quem está chegando aí. Rapidinho, espera um pouquinho. Alô? Oi. Meu amigo, eu estou agora no momento de uma reunião, desculpa, eu não posso atender. Aí, pessoal, me desculpa, viu? É um chato aí na minha casa. Mas, ó, voltando aqui, então eu estava falando para vocês que antes de qualquer divisão celular, o fenômeno que ocorre invariavelmente é a duplicação do DNA, né? Então, o que ocorre? O DNA era representado por uma fita simples, assim, tá? Na intérfase, que é o período que antecede a divisão celular, ele passa a ter uma fita dupla. Isso significa que o material genético está duplicado. Então, eu tenho aqui 3 cromossomos simples duplicados. Importante dizer que não são 6 cromossomos, são 3 cromossomos duplicados, porque na origem não havia 6 cromossomos, e sim 3. Isso é importante, tá? Isso faz diferença quando a gente vai estudar mitose e meiose. Se a pessoa olhar para isso aqui e achar que tem 6 cromossomos, ela não vai conseguir entender como é que forma gameta, tá? Não vai conseguir entender a primeira lei de Mendel. Então, é algo importante entender que isso são 3 cromossomos duplicados e não são 6 cromossomos, tá? É algo bastante importante. Olha, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu estou indo no meu ritmo aqui, explicando, mas é tipo assim, se vocês ficarem com alguma dúvida, se tiver difícil, por favor, pessoal, me avisa, tá? Vocês dão um toque aí, a gente volta a explicar a qualquer momento, tá bom? Pode passar, Letícia. Veja, eu quero dar um mesmo exemplo de uma célula haploide agora para um número de cromossomos pares. Por exemplo, uma célula haploide com 4 cromossomos, tá? Aí alguém vai perguntar, mas professor, como é que eu sei que essa célula é haploide se ela tem um número de cromossomos pares? Porque eu não poderia dizer que são 2 pares, tá?
Não, porque a hora que você olha aqui, ó, você tem um cromossomo vermelho que é diferente do tamanho do verde, tá vendo? O cromossomo azul é diferente do cromossomo preto, eles têm tamanhos diferentes, eles não se pareiam. E essa que é a grande dica. Então, quando não há pareamento, significa que esses cromossomos não são homólogos, eles não são pares. Portanto, a carga genética dessa célula continua sendo haploide, entende? É aquilo que eu te falei. Uma célula haploide, ela pode ter um número de cromossomos pares ou ímpares. É uma questão visual, você tem que olhar para o núcleo da célula. Se esses cromossomos não têm um pareamento, se eles não são iguais, essa célula é haploide. Então, eu represento ela como uma célula N igual a 4. Da mesma maneira, no período interfásico, na intérfase, né? Um pouco antes da intérfase, ocorre uma duplicação do material genético. Esses 4 cromossomos se duplicam. Eu continuo tendo uma célula aqui, N igual a 4, não N igual a 8, porque, na verdade, os cromossomos estão duplicados e, na origem, eu tinha apenas 4 cromossomos, tá? Então, eu tenho a representação de 4 cromossomos simples e não, tá, 4 cromossomos homólogos duplicados. Tudo bem? Pode passar para mim, Letícia. Agora, o que ocorre na grande maioria das células, do nosso corpo, por exemplo. No caso das meninas, todas as células do seu corpo são assim, com exceção dos seus óvulos. No caso dos meninos, todas as células do seu corpo são dessa forma aqui que eu vou explicar, com exceção dos seus espermatozoides, das suas células sexuais. São assim as células do cérebro, as células da pele, as células do estômago, do intestino, do fígado, do corpo inteiro, tá? As células chamadas de somáticas, que são as células não sexuais. Então, no caso do ser humano, nós temos 46 cromossomos em cada célula nossa, somática. Significa que nós temos 23 pares de cromossomos homólogos, entende? Nas nossas células diploides. Portanto, célula diploide é aquela célula que tem cromossomos pares, que tem moléculas de DNA que formam parzinhos, tá? Eu normalmente represento uma célula diploide pela representação 2N. Então, eu coloco 2N é igual ao número de cromossomos total dessa célula, tá? Ela representa uma carga genética dupla, portanto, né? Você tem cromossomos pares, são cromossomos chamados de homólogos, né? Tá? Eles vão corresponder, portanto, ao que eu chamo de células somáticas, porque não são células não sexuais. E veja, lá na célula haploide, eu dizia que ela correspondia ela ia corresponder ao genoma, né? No caso da célula diploide, ela corresponde ao que eu chamo do cariótipo da espécie. Então, por exemplo, quando eu pego todos os cromossomos de uma célula diploide e faço uma análise, hoje é possível a gente tirar fotos, sabe, pessoal, no microscópio, por exemplo. Eu faço um método de coloração, consigo colorar esses cromossomos, consigo tirar uma foto no microscópio, é uma técnica super tranquila de fazer, e eu consigo, assim, nessa foto ampliada, eu consigo pegar uma tesoura e ir cortando os cromossomos e montando numa folha de papel os pares de cromossomos, por exemplo, de uma célula diploide. O nome disso é cariótipo. Então, o cariótipo é um estudo que eu faço, por exemplo, tá, da carga genética diploide de uma célula. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente contrapor com o exemplo anterior. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma célula diploide 2N igual a 6. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes. É possível haver uma célula diploide com um número de cromossomos ímpar? O que vocês acham? Hein, gente? Vamos dar os pitacos aí, vamos me ajudar aqui na discussão. O Thiago está falando que acha que não.
Por exemplo, uma célula 2N igual a 5, 2N igual a 7, 2N igual a 9. Pessoal, não, né? Porque se eu parto do princípio que uma célula diploide é formada por uma carga genética par, os cromossomos ocorrem aos pares, ela só pode ter um número par de cromossomos, né? Então aqui eu tenho uma célula 2N igual a 6, tenho 3 pares de cromossomos, né? Também o mesmo esquema sempre, lá na intérfase, que é o processo que antecede a divisão celular, vai ocorrer uma duplicação do DNA, eu vou ter aqui 6 cromossomos duplicados. Veja que não são 12, a mesma lógica que eu falei no exemplo anterior. O que eu tenho são 6 cromossomos duplicados, tá? Pode passar, Letícia, por favor. A mesma coisa eu vou fazer agora para uma célula com 4 cromossomos, 2 pares de cromossomos homólogos. Portanto, é uma célula diploide, uma célula 2N igual a 4, tá? Eu tenho aqui os pares bem definidos, um par laranja, veja que ele tem o mesmo tamanho, a mesma forma, claramente é um par, portanto é uma célula diploide. E o cromossominho azul também forma um outro par. Então eu tenho uma célula 2N igual a 4. De novo, antes da intérfase, vai ocorrer a duplicação do material genético, da célula, eu continuo tendo uma célula 2N igual a 4, tá? A diferença é que eu tenho agora os cromossomos homólogos duplicados. Vamos lá, por favor, Letícia, pode passar. Então eu tenho aqui, ó, o que eu falei para vocês daquela foto do cariótipo, tá vendo, ó? Esses são os cromossomos de uma célula humana, que você está vendo, uma célula não sexual. Eu queria que vocês dessem uma olhada em todos os pares de cromossomos aqui e dissesse para mim visualmente se todos os pares têm o mesmo tamanho. Observe aí visualmente e fala para mim, vamos ver se você é bom de observação, se você é boa de observação. Observa aí para mim e fala se tem algum par de cromossomos que tem alguma diferença de tamanho, alguma diferença visual. Vê se você consegue identificar nessa foto. 4. O pessoal está falando 4, 5, estão diferente. O par 11 está diferente. O par 6. Quatro, 5, 11 e 6, por enquanto. Está diferente. Sabe o que acontece? No par 4 realmente está um pouquinho diferente, no 5 está um pouquinho, no 11 está um pouquinho, no 18 estão falando que está um pouquinho também, no 6 está um pouquinho, porque isso é problema de técnica de coloração, sabe? Às vezes a coloração perde um pouquinho uma parte, ela não colore o cromossomo inteiro. Agora, olha o X e o Y. Observa o X e o Y. Se a coloração fosse perfeita aqui, a técnica da coloração, o 4 seria perfeito, o tamanho igual, 5 seria perfeito, 11 perfeito, 18 perfeito, tá? Agora o X e o Y não tem uma diferença escandalosa de tamanho? A diferença é muito grande, né? O Y pequenininho, o X enorme. Sabe o que é esse X e o Y aqui? São os cromossomos sexuais, tá? E esses cromossomos é que vão definir o sexo do indivíduo. Então, veja, nós temos 44 cromossomos, 22 pares de cromossomos, que nós chamamos de autossomos ou cromossomos não sexuais, no nosso cariótipo. E tem um par de cromossomos, que é o par sexual, que eu posso ter ou cromossomo X e Y ou cromossomo XX. Quando eu tenho cromossomo X e Y, por exemplo, nesse cariótipo aqui, certeza que esse aqui é um homem, é um menino.
é um indivíduo do sexo masculino, tá? Quando tem o X e o Y. Quando tem XX, é uma mulher, é uma menina, é uma pessoa do sexo feminino. Então, eu tenho duas combinações possíveis de cromossomo sexual. Haver dois cromossomos X, vai ser uma mulher, ou um cromossomo X e um cromossomo Y, que vai ser um homem. Veja que os 44 autossomos, o homem compartilha da mesma forma que a mulher. Entendeu? Pode passar para mim, Letícia? Então a coisa vai ficar meio assim. O homem, como eu estou falando para vocês, a constituição genética do homem, ela é dessa forma que eu falei, 44 autossomos, ou seja, 44 cromossomos não sexuais, né? Mais o cromossomo X, olha como o cromossomo X é grande aqui na figura. E o cromossomo Y, que é muito pequenininho perante o cromossomo X. Digamos assim, que o cromossomo Y é o cromossomo que vai definir o sexo masculino. Tá? Veja que a definição do sexo masculino como é pequenininho em termos de genes, em termos de cromossomos. Tá? Pode passar. A mulher, já a mulher, a pessoa do sexo feminino, né? Ela tem 44 autossomos, como o homem tem. A única diferença genética da mulher para o homem é que a mulher tem dois cromossomos sexuais iguais. 2X, ó. Então, isso diferencia a mulher do homem. Todas as características sexuais secundárias, produção de hormônios, definição da genitália, definição dos órgãos sexuais, definição das cordas vocais, definição do corpo, das características sexuais, tá? Elas são diferenciadas por esse detalhe genético de um cromossomo que diferencia o homem da mulher, por incrível que pareça, tá? Pode passar. Então, assim, gametas humanos, tá? Como eu falei para vocês, nós temos o gameta humano é uma célula haploide, nós vimos, né? Tem metade do número de cromossomos das células somáticas, não sexuais. E o gameta humano, tanto óvulo como espermatozoide, ele é constituído de 22 cromossomos autossomos não sexuais, mais um cromossomo sexual. Veja que esse cromossomo sexual, pessoal, ele pode ser, no caso do espermatozoide, de dois tipos. Metade, em via de regra, metade dos espermatozoides tem o cromossomo X, tá? E a outra metade dos espermatozoides tem o cromossomo Y. No caso da mulher, ela tem também, obviamente, nos óvulos 22 autossomos, mas ela tem todos os óvulos apenas com o cromossomo X. Pode passar, Letícia. Então, nós temos duas possibilidades. O sexo heterogamético. O que quer dizer o termo hétero? Alguém sabe? Em grego, hétero quer dizer o quê? Vocês sabem o significado da palavra hétero. Hein, gente? Diferente, exatamente. Então, o sexo heterogamético quer dizer gameta diferente. O sexo que produz gameta diferente é o sexo masculino. Por quê? Porque aqui no testículo do homem, ó, aqui no testículo do homem, você tem as células somáticas que vão dar origem ao espermatozoide. As células somáticas, vamos lembrar, elas são células 2N igual a 46, onde eu tenho 44 autossomos, e eu posso ter, desculpe, eu tenho 44 autossomos mais os cromossomos X e Y, tá? Na meiose, em que eu vou produzir os gametas, né, os espermatozoides, eu tenho chance de produzir dois tipos de espermatozoides, tá?
Eu tenho chance de produzir espermatozoide que vai ter 23 autossomos levando o cromossomo X, que é esse tipo aqui, o primeiro tipo, e eu tenho chance de produzir esse aqui, que vai levar 23 autossomos mais Y. Veja bem, via de regra, literalmente, a chance de produção desses dois aqui é de 50% exatamente. Não existe, assim, chance maior de produzir espermatozoide X do que Y, é de 50%. Pessoal, um homem normal, um homem que não precisa ser apenas adolescente, pode ser um homem maduro já, pode ser um jovem, pode ser um homem de meia idade, ele produz nos seus testículos por dia 200 milhões de espermatozoides, por volta de 200 milhões, tá? O pessoal acredita que 100 milhões está levando o espermatozoide do tipo X, e os outros 100 milhões está levando o espermatozoide do tipo Y, na mesma proporção, porque a meiose é um processo que ocorre ao acaso, entende? Então, de fato, não há uma preferência para essa segregação de cromossomo sexual ser maior ou menor. Em termos de probabilidade, é a mesma probabilidade, tá? E por isso que o sexo heterogamético é o sexo masculino. Pode passar para mim, Letícia, por favor. No caso da mulher, uma vez por mês aí no seu ciclo menstrual, se for tudo normal e tal, se ela não tiver uma tendência a ter gêmeos, né? A ter uma poliovulação, se ela ovular apenas um óvulo por ciclo menstrual. Lá nas células do ovário da mulher, também uma célula 2N igual a 46, diploide, né? Uma célula formada por 44 autossomos mais a carga genética XX, tá? A mulher, ela vai formar o óvulo constituído por 23 cromossomos, sendo 22 autossomos mais X. Veja que a célula é chamada de sexo homogamético. Homo quer dizer igual, né? Tá? Então, as células, o que isso quer dizer? Que a mulher só forma um tipo de gameta. O homem forma dois tipos, a mulher só forma um tipo. O resultado disso é o seguinte, pode passar, Letícia. O resultado disso é o seguinte, na fecundação, em termos de chance para eu formar homens ou mulheres, o óvulo é só de um tipo que eu formo, X. O espermatozoide é de dois tipos, X e Y. Pessoal, literalmente, tá? A chance de nascer uma menina ou um menino é de 50%. Tá? Alguém vai perguntar para mim, mas professor, espera um pouquinho. Lá em casa, nós somos em 4 meninas, não tem menino. Isso é impossível de acontecer, em termos de probabilidade? Veja, cada evento para ocorrer, ele tem a chance de 50%, mas pode ocorrer de essa chance de 50% se repetir 4 vezes. São poucos eventos. Tá? Agora, se esse evento se repetisse por um número de vezes significativo, por exemplo, se você pegar uma moeda, tá? E falar assim, eu vou lançar essa moeda 4 vezes para ver quantas vezes sai par ou ímpar. Pode sair 4 vezes par. Existe a chance de ocorrer isso. Agora, se eu lançar essa moeda 1 milhão de vezes, será que não vai se aproximar mais a chance de sair 50%, 50%? Então, probabilidade é algo que, para ser confirmado, depende da amostragem, entende? Depende do tamanho da amostragem. O que é importante dizer para vocês é que para cada nascimento de bebê, para cada nascimento de uma pessoa, a chance de nascer do sexo masculino e do sexo feminino é de 50%. Isso não quer dizer que uma família tenha 6 filhos e ela pode ter 6 filhos meninos. Isso pode ocorrer. Tá? Agora eu pergunto para vocês uma coisa para a gente pensar. Uma coisa para a gente pensar junto aqui. Pessoal, vocês sabem que no mundo tem mais mulher que homem, né? No Brasil tem mais mulher que homem, tá?
O Brasil tem, acho que quase 51% de mulher, 49% de homem. No mundo como um todo, existe mais mulheres do que homens. Será que nós estamos com uma população de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo? É uma amostragem bastante significativa. Não era para a gente ter uma aproximação maior, mais. Por exemplo, no Brasil não deveria ter uma aproximação, nós temos 230 milhões de pessoas no Brasil, não deveria estar mais perto dos 50%, 50%? Como que a gente pode explicar essa diferença, tá, de ter mais mulheres no Brasil do que homens? Alguém saberia como explicar isso para mim? Se em termos de probabilidade a gente deveria esperar pau a pau, meio a meio. Por que tem mais mulher do que homem no mundo? Isso é uma questão biológica? Então, porque fica um pouco assim difícil de constatar, porque se levar em consideração se tem mais bebês meninas do que meninos, é diferente do que você falar que, por exemplo, ao longo da vida, uma mulher vive mais do que um homem, entendeu? Daí eu fiquei um pouco confusa nesse sentido. Não sei se o senhor quis dizer que, assim, nasce mais meninas do que meninos, ou se é porque as mulheres tendem a viver mais do que homens, são mais cuidadosas nesse sentido. Perfeito, Stephanie. Olha, em termos de nascimento, Stephanie, é pau a pau. Quando você pega em termos de nascimento, você faz uma estatística, assim, em termos de nascimentos, é praticamente igual, entende? 50%, 50%. Mas você tem toda a razão. O diferencial é que as mulheres vivem mais, realmente. Tá? Você pega expectativa de vida, invariavelmente, a mulher vive mais que o homem, entendeu? Ou seja, os homens morrem mais cedo que a mulher, invariavelmente, entendeu? Por várias razões. Por exemplo, você quer ver uma causa de morte que o homem morre muito mais cedo que a mulher? Mortes violentas. Mortes por acidente de trânsito. É assim, é uma enormidade a quantidade de homem que morre mais do que mulher. Morte violenta por crimes, por assassinato, por agressão. É uma enormidade como morre mais homem que mulher. Morte de jovens por causas violentas. É uma disparidade enorme também. Morte devido a problemas cardiovasculares, infarto do miocárdio e derrame cerebral. Classicamente, o homem morre mais cedo que a mulher por esses problemas, que inclusive são as doenças que mais matam, né, o ser humano há muito tempo. As pessoas morrem de infarto. No Brasil é a principal causa de morte, né, infarto e derrame cerebral. O homem, há muitas décadas, ele morre mais cedo que a mulher dessas causas. Enfim, Stephanie, você acho que matou a pau essa questão. Existem mais mulheres no mundo hoje do que homens, porque a mulher vive invariavelmente mais do que o homem. O homem morre mais cedo que a mulher. Isso já foi questão de vários vestibulares, isso já foi questão de vários concursos, porque a gente tem uma tentação de dizer de que nasce mais mulher que homem. Isso é incorreto, entende? Você falar que nasce mais mulher do que homem, você está incorrendo num erro conceitual da genética. Isso não é verdade, isso não ocorre. Tá? Em termos médios, nasce exatamente o mesmo número de homens com o mesmo número de mulheres. Veja, quando eu considero uma população gigantesca, como é o nosso caso. Tá? A tendência é ser de 50% mesmo. Mas causas sociais e culturais, que não são biológicas, portanto, que não tem muito a ver com a genética, elas são responsáveis por essa diferença. Eu acho que tem muito a ver com a cultura mesmo nossa, entende? Com a cultura que a gente herda de todo um passado cultural. Enfim, é uma discussão bastante complexa que aqui a gente perderia um bom tempo para discutir, tá? Mas, de qualquer maneira,
tá? Precisaria ficar muito claro para nós aqui, muito evidente essa discussão, de que não é a biologia que determina essa diferença, tá? O que determina essa diferença é a cultura, são os hábitos, enfim, são as relações que nós temos aí com a sociedade e não a biologia. Não é a biologia que determina isso, tá? Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro para vocês? É importante perguntar, porque é importante não restar dúvidas sobre isso. Tá claro? Maravilha. Pode passar, Letícia. Bom, normalmente, né, você sabe que o conceito de espécie, o conceito biológico de espécie que a gente tem hoje é aquele conceito que nos diz assim, que os indivíduos pertencentes à mesma espécie, eles podem se reproduzir e eles devem produzir descendentes férteis. Então, por que todos os seres humanos são da mesma espécie? Vamos pegar um outro exemplo. O ser humano é um exemplo ruim. Por que todos os cães são da mesma espécie? Cachorro tem cachorro de todo tipo, né? Tem cachorro enorme, tem cachorro pequeno, tem cachorro... O ser humano adaptou os cachorros, né, ao seu bel prazer. Então, você tem raças de cachorro, assim, de vários tipos. Bulldog, você tem cão-fila, você tem aqueles cãezinhos de madame, pequenininhos, sabe, chihuahua, você tem uma variedade absurda de cachorros. Só que tem uma coisa que une todas essas raças de cachorro, sabe qual é? Eles podem, em tese, se reproduzir entre si, tá? E produzem descendentes férteis. Você vai falar, pô, Lincoln, mas eu vou pegar um São Bernardo, que é um cachorro que parece um cavalo, tá? Que parece um bezerro, e vou cruzar com uma poodle. É impossível, tá? Não, tudo bem, pode ser até impossível anatomicamente, mas eu posso cruzar os dois em laboratório. Eu posso extrair o óvulo da poodle, posso pegar o espermatozoide lá desse cão enorme, o São Bernardo, e eu posso cruzar in vitro no laboratório e vai nascer lá, vai nascer um embrião e vai nascer um cão, e ele será fértil. Se for fêmea, vai produzir óvulo, e se for macho, vai produzir espermatozoide, entende? Então, esse é o conceito de espécie. Espécies são indivíduos pertencentes, que podem pertencer, inclusive, a diferentes raças, mas que têm a capacidade de se reproduzir e produzir descendentes férteis. Ocorre que na natureza, eventualmente, podem ocorrer certos cruzamentos entre indivíduos de espécies diferentes e que produzem descendentes. Esses descendentes são chamados híbridos. Olha que interessante esse caso aqui de híbridos, tá? Que ocorre entre felinos africanos, entre o grande leão, Pantera leo, africano, e a tigresa, a fêmea do tigre, Pantera tigris, também africano, tá? Pode haver um acasalamento eventual, muito perigoso, inclusive, entre um leão e uma tigresa. Isso porque, muitas vezes, se o leão estiver com fome, ele pode devorar a parceira dele após o ato sexual, né? Existe esse perigo constante. Mas se houver um acasalamento entre eles e se a tigresa engravidar, digamos assim, ela vai ter um filhote. Olha que estranho que é esse bicho aqui, que é o chamado libre, que é o híbrido que nasce. Olha só, ele tem uma juba de leão e ele tem as listras do tigre. Ele é um híbrido, tá? Ele é um animal híbrido resultante do cruzamento de duas espécies diferentes. Só que ele, pessoal, ele é estéril do ponto de vista sexual, entende? Ele não consegue produzir filhos, ele próprio. É como o cruzamento entre o cavalo, e a égua e jumento, por exemplo, né? Que dá lá o que o pessoal chama popularmente de burro, tá? Que é o estéril, né? Você produz lá um híbrido que é estéril, entende? Então, assim, existem limites reprodutivos na natureza. Esses limites estão sendo rompidos, muitas vezes, por técnicas avançadas da biologia, como é o caso do transgênico,
Você hoje consegue romper a barreira da reprodução, né? Principalmente com técnicas modernas. Hoje eu consigo pegar um gene de uma bactéria, por exemplo, e colocar numa planta de milho, para tornar essa planta de milho resistente, por exemplo, a um inseto, entende? Então, hoje a biologia, a biotecnologia principalmente, ela consegue fazer milagres aí. Mas normalmente, em termos assim da natureza, das relações naturais, existe a barreira reprodutiva, tá? E essa barreira reprodutiva está associada normalmente, tá? Com esse limite da espécie envolvida. Pode passar, por favor, Letícia. Aqui eu trouxe um exercício para vocês fazerem. Dá uma pensadinha aí, vamos ver se vocês conseguem fazer esse exercício. Vocês estão enxergando bem, pessoal? Vocês estão vendo bem aqui? Então vamos ver se vocês conseguem fazer esse exercício aqui sobre essa aula, tá? Já já eu corrijo. Bom, um exercício da FUVEST, né? As células reprodutivas do nosso corpo, os gametas, portanto, são haploides, é verdade. Apesar de nossas células somáticas serem diploides, correto. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor explique o porquê de nossas células reprodutivas, ou seja, os nossos gametas, né, não apresentarem dois conjuntos cromossômicos, ou seja, não serem diploides. A. As células reprodutivas são haploides porque células com dois conjuntos completos de cromossomos consomem muita energia, o que atrapalharia a fecundação. É por isso que o gameta é haploide? Pelo consumo de energia? Hein, pessoal? Não, né? Não é consumo de energia. Acho que com certeza não é. B. As células reprodutivas dos gametas são haploides porque, desse modo, no momento da fecundação, o número de cromossomos da espécie é restabelecido. Ou seja, eu tenho um número diploide da espécie, eu produzo gametas haploides, tanto masculino como feminino. Quando esses gametas se encontram, eu restabeleço o número diploide da espécie. Faz sentido isso? Seria mais ou menos assim. Quando eu produzo gameta, eu reduzo a carga genética à metade. Na fecundação, eu restabeleço a carga genética. Esse é um ciclo, né, biológico. Faz sentido essa afirmação? Na verdade, esse é o significado biológico dessa redução, né? Porque se os gametas, pessoal, não reduzissem a carga genética, a cada geração, você concorda que iria duplicar a carga genética? Por exemplo, os filhos de vocês teriam 4 conjuntos de DNA. Os netos de vocês, 8 conjuntos. Os bisnetos, 16, entende? Então, na verdade, é por isso que ocorre. O significado biológico, na verdade, é o que está colocado na alternativa B, de fato. Quer dizer, as células reprodutivas, né, elas têm um número reduzido de cromossomos, porque no momento da fecundação você restabelece, na verdade, né, o número de cromossomos da espécie. Pode passar para mim, Letícia, por favor? Tem mais um exercício aqui, ó. A análise citogenética realizada em várias células de um mamífero permitiu elaborar o seguinte esquema. Você está vendo a célula, observe o esquema montado numa análise citogenética. A primeira coisa
que eu pergunto para vocês. Isso aqui é genoma ou cariótipo? Vamos por partes. Vou perguntar de outra forma. Isso aqui é uma célula diploide ou haploide? Diploide. Todo mundo concorda que é diploide, né? Isso aqui é genoma ou cariótipo? Vocês lembram da aula aqui que eu dei? Genoma é o quê? É cariótipo, né? É cariótipo porque se refere a uma célula diploide. Qual que é a resposta, então? Qual que é a única resposta possível? Alternativa E, né, pessoal? Com certeza, alternativa E. Tá? Então, você tem aqui 6 cromossomos duplicados, né? Se trata de uma célula, obviamente, diploide, porque esses cromossomos são duplos, né? E eu não posso chamar de genoma, porque é uma célula diploide. Então, alternativa A, B e C só não dá. Alternativa D, os cromossomos de uma célula haploide. Não dá, porque é uma célula diploide, só sobra E. Não tem como, né? Passa para mim, por favor, Letícia. Ah, não. Então, vou fazer o seguinte, gente. Na verdade, eu dei uma geral sobre carga genética das células, e na aula que vem a gente vai entrar em mitose e meiose. Eu acho que a aula que vem a gente vendo questão de mitose e meiose, já na próxima semana já dá para entrar em genética, tá, pessoal? Então, eu vou deixar essa aula gravada para vocês, tá? Vou deixar no Moodle, lá o link, vocês podem reassistir. E espero que vocês tenham recordado um pouquinho desses conceitos básicos. Aí, a semana que vem, a gente vê divisão celular e podemos avançar aí depois para a parte de genética, tá? Então, é isso. Acho que eu vou aqui já interromper aqui a nossa gravação. Vou interromper aqui a nossa gravação, tá? E